Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Hoje, na nossa 12ª aula, eu vou trazer para você um pouco mais detalhado e como que nós podemos trabalhar com os operadores aritméticos de divisão e o resto da divisão. Fica comigo, logo depois da vinheta, nós vamos ver. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje, então, nessa 12ª aula do curso, eu vou mostrar para você os operadores de divisão e resto de divisão, apesar de já ter abordado na aula de número 8 os operadores aritméticos, mas hoje eu vou mostrar mais detalhadamente e lá no Visualg para ver como que eles funcionam, o que a gente pode fazer ou não, né? O que é aceito fazer com esses operadores. Nós temos aqui, que eu já passei para você na aula 8, o operador de adição, subtração, multiplicação e o divisão de números inteiros. E os exercícios que temos feito, eles utilizaram esses operadores até agora. Temos o operador de potência, o de divisão de números inteiros e o resto da divisão, ou o módulo da divisão. Hoje eu vou mostrar, vamos ver algumas coisas sobre a divisão de números reais e nós vamos fazer, como eu falei, vamos fazer lá no Visualg, executando para ver o que acontece com esses operadores. Vamos ver também a divisão de números inteiros e o resto da divisão ou módulo da divisão, que é o operador mod ou porcentagem, qualquer um dos dois que podem ser utilizados. Eu tenho um exemplo aqui, 5 dividido por 2, então ele dá 2,5, ele faz a divisão, se a divisão não for exata, ele continua a divisão com casas decimais. O operador de números inteiros, ele não continua a divisão, então ele só pega até a parte inteira, e o resto da divisão, ele vai retornar para a gente aquele valor que nós temos quando nós não continuamos a divisão, quando se usa aqui o operador de divisão de números reais. Mas nós vamos ver na prática. E nós vamos ver também nesta aula, eu não vou pedir para o meu usuário, né, digitar um valor. Nós vamos atribuir um valor direto na variável lá no código. Então, vamos abrir o Visualg para ver como que funciona. Abrindo o Visualg, vou limpar, excluir esse código que já tem aqui, fazer como eu tenho feito nas últimas aulas, então preenchendo aqui com algoritmo, mas sem aquelas linhas de comentário. Eu vou salvar esse algoritmo, esse arquivo, como divisores. Vou pedir para salvar o arquivo na pasta da aula 12. Já tenho a minha pasta aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, eu vou declarar variáveis do tipo inteiro. Então, declaração das variáveis que nós vamos utilizar. Vou declarar a variável A, a variável B, que são do tipo inteiro. E vou declarar uma variável aqui chamada divisão underline int e uma outra chamada resto. Peraí, que deu um resto, também do tipo inteiro. Essas duas variáveis que eu declarei aqui, eu vou utilizar para fazer a divisão de números inteiros e o resto da divisão. Depois nós vamos declarar as variáveis do tipo real. Eu vou colocar variável C, variável D, do tipo real. E eu vou fazer
vou precisar de 3 variáveis, mas eu vou declarar uma por vez aqui. Vou escrever divisão 1 do tipo real, depois eu coloco as outras variáveis. Como eu falei para você, eu não vou fazer aquele digite um número e leia esse número e atribuir a variável. Eu vou atribuir valor à variável já aqui no meu código. Como é que nós fazemos isso? Então, tenho a minha variável, o símbolo de atribuição. Então, a minha variável A recebe 5 e a minha variável B recebe 2. Igual no exemplo que eu mostrei para você aqui. E o que nós vamos ver aqui primeiro? Então, vou colocar aqui que a minha divisão underline int recebe a divisão de números inteiros B. Eu vou executar o nosso algoritmo, não vou pedir como entrada de dados, nós vamos ver na execução o estado das variáveis, os valores nesta área aqui. Executando, veja então que nós temos a variável A tem 5, o B tem 2, a minha divisão por inteiro tem 2. Como eu mostrei para você no slide anterior. Então, aqui a divisão ela não continuou. Não fez 5 dividido por 2, 2,5. Ela só pega a parte inteira. Agora, eu quero saber qual é o resto da divisão de 5 por 2. Vou guardar dentro da minha variável resto. Resto recebe a mod B. Eu gosto de usar a palavra mod, mas podemos utilizar também o símbolo de porcentagem. Vou mostrar para você também. Veja que eu tenho aqui, então, resto igual a 1. Tenho 5 dividido por 2, pegando somente a parte inteira. Eu tenho 2 e pegando o resto da divisão, eu tenho 1. Onde esse operador de divisão inteira e resto de divisão são utilizados? Por exemplo, se eu quero saber se 5 é par ou ímpar. Quando nós entrarmos nas aulas de condicional, nós vamos usar esses operadores aqui. Vou colocar a porcentagem também, para você ver que pode ser utilizado também. Então, executando novamente, temos aqui, não temos nenhum erro. Se eu tivesse aqui o número 4, por exemplo, 4 ele é divisível por 2 e o resto é 0. Veja aqui em cima, então, que eu tenho 4 dividido por 2, eu tenho 2 e o resto é 0. Vou voltar aqui para 5 para continuar o exemplo que a gente está fazendo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós vimos que A e B são do tipo inteiro. Eu vou atribuir, então, agora as minhas variáveis do tipo real. Vou colocar aqui em cima, que eu não coloquei. Nós estamos trabalhando aqui com o tipo inteiro. Vamos fazer aqui a minha variável C recebe 5 e a minha variável D recebe 2. Os mesmos valores que tem aqui, mas elas são do tipo real. E eu vou fazer aqui que a minha divisão 1 vai receber C dividido por D. Então, usando o operador de divisão de números reais. Vou executar e nós temos aqui C valendo 5, D valendo 2 e a divisão 1, 2,5.
Então, eu não poderia utilizar números reais, utilizar o resto da divisão. Vamos ver aqui uma outra possibilidade que eu tenho. E eu vou declarar, então, agora eu vou vir aqui em cima, vou colocar uma vírgula, divisão 2. Eu vou fazer mais um teste, te mostrar mais uma outra coisa aqui. Divisão 2 vai receber, eu tenho A dividido por B. A e B são do tipo inteiro, divisão 2 é do tipo real, eu estou utilizando o operador de divisão de números reais. Vamos ver se vai funcionar? Executando, tenho aqui, não deu problema nenhum. Ele converte, né? Ele pega, faz essa divisão e ele faz com a divisão de números reais. Vamos ver mais uma situação aqui, vou colocar divisão 3, então coloquei lá em cima divisão 3, acrescentei essa variável e vamos fazer assim, olha, divisão 3 vai receber se o operador de divisão de números inteiros C dividido por D. C e D são do tipo real. E eu quero usar o operador de divisão, pegar só a parte inteira dessa divisão. Então, usando o operador de divisão de números inteiros. Vamos ver se vai dar certo. Temos aqui, olha, divisão 3, o valor é 2. Então, ele aceita para números reais eu utilizar o operador de divisão de números inteiros. Vamos ver uma outra coisa aqui se vai funcionar. Eu vou usar o divisão 3 mesmo. Divisão 3 recebe C mod D. Será que vai dar certo? Então, eu quero que pegue o resto da divisão, guardar em divisão 3. Vou comentar ela aqui, ó. Depois eu deixo descomentada. Vamos ver esse teste aqui, se vai funcionar. E nós temos aqui, então, que o resto recebeu... O resto não. Eu tenho aqui que a minha divisão 3 recebe menos 1. Olha que interessante que ele calculou o resto da divisão e marcou para nós como um número negativo. Não tivemos nenhum problema aqui. Agora, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Vou vir aqui em cima, porque agora eu quero trabalhar na parte inteira. Então, eu tenho a minha divisão inteira aqui. Vou comentar para a gente ver o que pode acontecer aqui. Vou colocar aqui a minha divisão int vai receber, só que eu tenho que colocar esse código, peraí, deixa eu dar um Ctrl X, eu quero colocar ele aqui, depois de atribuir os valores, as variáveis C e D, porque eu quero trabalhar com essas variáveis aqui. Então, eu tenho aqui que a minha divisão inteira, veja, eu comentei aqui, eu quero que essa minha divisão inteira recebe o quê? C, operador de divisão inteira, D. Por que eu precisei colocar aqui embaixo? Porque eu só atribuí o valor das variáveis C e D aqui em cima. Então, eu não poderia primeiro chamar a operação para depois dar os valores para C e D. Vamos ver o que acontece. Olha só. Ele não entende, ele não consegue fazer isso daqui, ele não consegue fazer uma atribuição de valores à variável int, né, a divisão int, de real para inteiro, porque nós temos que o C e o D é do tipo real, mesmo que eu esteja pedindo para ele guardar
pegar somente a parte inteira da divisão, mas eu quero pegar real, guardar dentro de inteiro. Isso daqui não é possível a gente fazer dessa forma aqui. Então, ele já deu para a gente que nós temos um erro aqui de execução. Então, esse daqui eu não posso fazer. Veja que ele também deixou vermelhinho aqui para nós. Vou deixar comentado, que é para depois você lembrar que nós não podemos fazer essa forma aqui. Vou tirar esse comentário aqui. E aqui eu vou deixar um comentário que não é possível. Não é possível a gente fazer esta operação. Teclei Ctrl S para salvar o nosso algoritmo. Eu espero que tenha ficado claro, então, como que esses operadores eles trabalham. Eu fiz aqui algumas simulações para a gente ver o que acontece, então, quando as possibilidades quando utilizamos esses tipos de operadores. Eu espero que você esteja gostando das aulas. Deixe os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigada!